Hoje, vamos explorar uma das maiores extinções em massa da história da humanidade, o último dia dos dinossauros. Há milhões de anos, muito antes da existência dos seres humanos, nosso planeta era habitado por magníficas criaturas chamadas dinossauros. Esses répteis gigantescos dominaram a Terra durante um período conhecido como a Era Mesozoica, que durou aproximadamente de 252 a 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros variavam em tamanho e forma, desde os pequenos velociraptores até os imensos e poderosos Tiranossauro Rex. Eles se dividiam em duas categorias principais: os dinossauros carnívoros, também chamados de terópodes, e os dinossauros herbívoros. Cada grupo tinha características únicas que os ajudavam a sobreviver em diferentes ambientes. Os dinossauros habitavam todos os continentes e uma variedade de habitats, desde florestas densas até desertos áridos. Suas diferentes estratégias de caça e alimentação permitiam explorar uma ampla gama de recursos alimentares. Contudo, o reinado dos dinossauros chegou a um fim dramático, cerca de 66 milhões de anos atrás, no que é conhecido como o evento de extinção dos dinossauros. Nesse último dia dos dinossauros, a Terra estava prestes a experimentar um evento catastrófico que mudaria o curso da história. Enquanto dinossauros percorriam suas rotinas diárias em diferentes partes do planeta, um asteroide maciço estava em rota de colisão com a Terra. Esse asteroide tinha cerca de 10 km de diâmetro e viajava a uma velocidade incrível. Conforme se aproximava do nosso planeta, a gravidade da Terra começou a puxá-lo, acelerando ainda mais sua velocidade. Na atmosfera, o asteroide começou a entrar em ignição, criando uma bola de fogo impressionante que iluminou os céus. Essa visão assustadora deve ter chamado a atenção de muitos dinossauros, que observaram perplexos enquanto a bola de fogo se aproximava cada vez mais. No momento em que o asteroide atingiu a Terra, uma explosão colossal ocorreu. A energia liberada pelo impacto foi equivalente a bilhões de bombas nucleares, desencadeando uma onda de choque massiva. O solo tremia violentamente, criando terremotos em uma escala nunca antes vista. Uma enorme coluna de poeira, detritos e vapor d'água foi lançada no ar, alcançando alturas impressionantes. Nuvens escuras se formaram rapidamente, cobrindo o céu e bloqueando a luz solar, transformando o dia em uma escuridão repentina, mergulhando a Terra em um ambiente sombrio e aterrorizante. A onda de choque percorreu o planeta, causando destruição em larga escala. Ventos fortíssimos varreram a superfície da Terra, derrubando árvores, levantando ondas gigantes nos oceanos e causando uma devastação generalizada. A camada de poeira e detritos na atmosfera começou a se espalhar, bloqueando a luz solar. Sem a luz necessária para a fotossíntese, as plantas começaram a morrer, levando a uma cadeia de eventos que afetaria toda a vida na Terra. A queda drástica da temperatura global foi um dos efeitos mais devastadores. Sem a luz solar e com a poeira bloqueando o calor, a Terra se tornou um lugar muito mais frio. As temperaturas caíram rapidamente, criando um inverno global prolongado que durou meses, talvez até anos. Diante da escassez de alimentos, a maioria dos dinossauros herbívoros começou a sofrer e muitos deles morreram de fome. Os dinossauros carnívoros também enfrentaram uma grave escassez de presas, levando muitas espécies à beira da extinção. Enquanto isso, a falta de luz solar afetou diretamente os ecossistemas marinhos. A diminuição da fotossíntese reduziu a produção de oxigênio, afetando animais marinhos, como peixes e invertebrados, que dependiam dessas plantas aquáticas para sobreviver. A cadeia alimentar marinha entrou em colapso, afetando os grandes répteis marinhos, como os icônicos mosassauros. O impacto do asteroide e os eventos subsequentes desencadearam uma extinção em massa, na qual mais de 75% das espécies da Terra foram extintas, incluindo os dinossauros. Após o impacto do asteroide e o subsequente evento de extinção em massa, a Terra entrou em um período de recuperação lenta. As condições ambientais eram extremamente desafiadoras, com o inverno global prolongado e escassez de recursos alimentares. No entanto, apesar dessas condições adversas, algumas formas de vida conseguiram sobreviver, incluindo pequenos mamíferos, aves e alguns répteis. Esses pequenos mamíferos desempenhariam um papel fundamental na evolução e na regulamentação do planeta.
Enquanto os dinossauros desapareciam em grande parte, alguns grupos foram capazes de sobreviver, dando origem aos atuais descendentes de dinossauros. Esses dinossauros ancestrais, como os terópodes, apresentavam características semelhantes às das aves modernas, como penas e capacidades de voo. Com o tempo, eles evoluíram e se diversificaram, povoando diferentes habitats ao redor do mundo. Além dos dinossauros, outros grupos de répteis também sobreviveram ao evento de extinção. Os crocodilianos, parentes dos dinossauros, resistiram à crise e continuaram a prosperar em ambientes aquáticos e terrestres. Esses répteis pré-históricos conseguiram se adaptar às condições adversas e são considerados sobreviventes notáveis. Embora a grande maioria dos dinossauros tenha sido extinta, as espécies remanescentes foram gradualmente desaparecendo nos milhares e milhões de anos após o evento de extinção. As condições ambientais severas, a falta de recursos alimentares e as mudanças nos ecossistemas dificultaram a sobrevivência desses animais. A extinção dos dinossauros permitiu que outros grupos de animais ocupassem os nichos ecológicos deixados vagos. Os mamíferos, em particular, tiveram uma oportunidade de prosperar e diversificar-se, eventualmente evoluindo para as diferentes espécies que conhecemos hoje. Enquanto os dinossauros desapareciam, os pequenos mamíferos assumiram papéis vitais nos ecossistemas, preenchendo os vazios deixados pela extinção. Ao longo do tempo, esses mamíferos primitivos evoluíram e se adaptaram a uma variedade de ambientes, dando origem a uma ampla diversidade de espécies. O evento de extinção dos dinossauros também teve um impacto duradouro nos ecossistemas. Novos ciclos de vida surgiram, permitindo que diferentes formas de vida florescessem. As aves, por exemplo, descendentes dos dinossauros, tornaram-se as principais predadoras do céu, preenchendo o nicho antes dominado por suas ancestrais terópodes. Enquanto isso, alguns répteis sobreviventes, como os crocodilianos, prosperaram em ambientes aquáticos e terrestres. Sua resistência e capacidade de adaptação lhes permitiram persistir até os dias atuais. Essa história de impacto é um testemunho da resiliência da vida na Terra, onde sobreviventes se adaptaram e evoluíram para preencher os espaços deixados pelos dinossauros, dando início a uma nova era de dominância de diferentes formas de vida. Hoje, a Terra é o lar de uma incrível variedade de seres vivos, desde as aves que povoam os céus até os mamíferos terrestres que caminham em suas superfícies e os animais marinhos que nadam em seus oceanos. Todos esses organismos estão interligados em complexas teias de vida, criando um delicado equilíbrio nos ecossistemas. Ao refletirmos sobre o último dia dos dinossauros, podemos reconhecer que a história do nosso planeta é moldada por eventos catastróficos e pela capacidade incrível da vida de se adaptar e evoluir. Cada espécie desempenha um papel único no ecossistema global, e nossa responsabilidade como seres humanos é preservar essa diversidade e proteger a vida em todas as suas formas. A história dos dinossauros nos lembra da importância de cuidar de nosso planeta, pois somos parte integrante da sua história e da sua futura evolução. Compreender e respeitar a natureza é fundamental para garantir um futuro sustentável para todas as espécies que compartilham esta casa chamada Terra.